dar as boas-vindas, se houver algum visitante no nosso meio, né? Porque algumas pessoas se mostraram interessadas em estar conosco também nesse domingo pela manhã, nesse estudo que vai ser uma bênção, que vai ministrar a sua vida. Então, sejam bem-vindos. Você que está nos visitando, é um prazer. Esse de Agronomia te abraça e te recebe com muito carinho. E nós vamos iniciar essa manhã de Escola Bíblica Dominical com a leitura de 2 versículos. Sua Bíblia, claro, já está aí, né? Para depois acompanhar o estudo. Se não está, você vai pegar aí bem rapidinho. Vamos ler apenas 2 versículos que encontram-se em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e o versículo 7. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Descansa seu coração desde esse primeiro momento e vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí na sua casa? Amém. Queridos, amém. Nós estamos em tempos difíceis, um tempo que gera muita ansiedade, que nós queremos te convidar, principalmente agora, nessa manhã, que você descanse o seu coração, né? Separe essa manhã de Escola Bíblica Dominical para você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Sei que os dias têm sido tumultuados, muitas vezes com crianças, nossos horários estão trocados, estamos até trocando o dia pela noite muitas vezes. Mas descanse o seu coração nesse momento. Você será abençoado através desses estudos sobre a volta do leão de Judá. Então, que nesse momento você possa esquecer todas as coisas. Nós vamos estar orando nesse sentido, que a família possa aquietar-se, que nossos pensamentos se aquietem. E nós estamos repreendendo toda a ação do inimigo para essas manhãs de Escola Bíblica Dominical. Que essa ferramenta seja usada para o louvor, para a glória do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor entre na sua casa. Que possamos estar orando para que as outras famílias também possam ser alcançadas através dessa ferramenta aos domingos pela manhã. Que a cada domingo o nosso grupo possa crescer, possa se fortalecer no Senhor Jesus, para que possamos passar essa 1h15, 1h30 aos domingos na presença do Senhor. E sinta-se também tocado para abençoar as outras pessoas que estão precisando de ajuda para acessar a ferramenta, para que nós possamos, juntos, passarmos essa quarentena fortalecidos pelo Senhor Jesus. E esse momento de comunhão, que é tão bom, que é tão gostoso e tão necessário para o corpo de Cristo. Então, eu te convido nesse momento para você fechar os seus olhos, para você elevar o seu pensamento a Deus, pedir nesse momento que aquiete o seu coração, aquiete os nossos corações, para que sejamos ministrados pela palavra. Senhor, nós queremos nesse momento te pedir perdão por todos os nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, porque em meio da situação tão difícil, o Senhor está conosco. Nós estamos vencendo em nome de Jesus. E nós queremos colocar nesse momento as nossas famílias em suas mãos. Pai, nos dê o desejo. Tira, Senhor, toda a preguiça. Tira, Senhor, todo o desânimo em nome de Jesus das nossas vidas. E que nós possamos reservar essas manhãs de EBD, mesmo horário sendo difícil, Senhor, para muitas mães, para muitas famílias, mas que possamos vencer, Pai, toda e qualquer dificuldade, em nome de Jesus, seja repreendida. E que nós possamos ser alcançados por esse estudo. Usa o teu servo pastor. Também são dias difíceis para ele, Senhor. Dá sonhos no seu coração. Dê estratégias, Pai, para que possamos passar esse período fortalecidos, alicerçados
alcançados pela palavra e que seja agronomia volte uma igreja diferente, volte uma igreja avivada pelo Espírito Santo, onde nós possamos continuar a tua obra aqui na terra, Pai. Toda ação do inimigo nesse momento está repreendido, Pai, porque queremos momentos, Senhor, onde nós seremos ministrados pela tua palavra. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, nós vamos passar agora a palavra para o nosso pastor, que vai estar ministrando, né, como nós já sabemos, a respeito do retorno do Leão de Judá, né, já foi passado, e durante esse tempo, muito importante o papel da Miliane, ela está como mediadora, né? Ela já deu algumas instruções, mas para quem chegou agora, se você tiver nesse período alguma dificuldade, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar suas perguntas pelo chat, tá? E se quiser falar, pode sinalizar. Se você tiver dificuldade em digitar a sua pergunta aí no chat, sinaliza que a Miliane está atenta, ela está nesse papel aí importantíssimo como mediadora. E nós pedimos, pastor agora tem a palavra, e nós pedimos para que a sua câmera e o seu áudio eles sejam desativados, tá? Para que o ruído não atrapalhe e também que possamos usufruir melhor aí do sinal da internet. Deus os abençoe, amados. Um abraço no seu coração. A saudade é imensa, mas em muito breve estaremos juntos. Eu e você, juntos na EBD. Receba o meu abraço carinhoso e o pastor Samuel tem a palavra. Amém. Graça e paz, queridos. Eu estou compartilhando aí a tela, estou vendo aqui que tem 45 pessoas que estão conectadas e eu quero dar as boas-vindas e dizer da minha alegria em você mesmo nesse período aí estar se superando para estudar um importante assunto, né? E nós também voltarmos ao nosso bom hábito de estudar a palavra de Deus no domingo de manhã. Eu quero aproveitar hoje para que nós possamos estar refletindo sobre os sentimentos que nós temos quanto à volta de Jesus, né? E também ressaltar os motivos relevantes que nos fazem estudar sobre esse importante assunto. Tem algumas pessoas que têm medo, né, de estudar, tem algumas pessoas que acham que esse assunto é um assunto muito difícil e deve se deixar, então, para que as coisas possam acontecer e vão acontecer e simplesmente, então, eles não querem se aprofundar em relação a isso. Tem muita especulação também, né? Muita gente que aproveita desse tema para manipular pessoas, né? Para confundir também a vida das pessoas. Então, eu aproveitar esse primeiro domingo para que você também possa discernir quais são os sentimentos, né, que marcam a sua vida na expectativa da volta de Jesus, né? E também dar oportunidade para que você possa, durante essa semana, compartilhar com outras, para que possa também estudar esse importante assunto. Nós temos aí por volta de 43, 46 pessoas, e o potencial da nossa igreja é de que mais pessoas podem estar participando desse momento. Eu quero ler com você o texto que está em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, também é conhecido como um pequeno apocalipse, né? Porque ele fala das etapas proféticas dos últimos dias, né? Nós estamos vivendo uma etapa profética. E a questão agora, então, com essa questão da pandemia, que tem chamado muita atenção das pessoas, é que etapa profética é essa, né? Se Jesus pode vir amanhã, né? Ou tem algumas coisas ainda que tem que se cumprir. É um questionamento que tem sido debatido nesses dias. Então, eu quero estar recomendando para você a leitura de Mateus no capítulo 24, nesta semana, né? Porque aí você vai ter a possibilidade de, com mais atenção, perceber as etapas proféticas que Jesus relata nesse capítulo
E aí a gente vai estudando juntos aqui para discernir qual é o momento escatológico que nós estamos vivendo, né? E o que falta, se é que falta, para o desenrolar, então, do aparecimento do anticristo, do arrebatamento, do milênio, entre outras coisas que talvez você conheça como tema, e vai aproveitar esse tempo para se aprofundar. Então, o texto é Mateus, capítulo 24, de 3 a 14. Eu vou fazer aqui a minha leitura na revista atualizada, ok? Aí você também pode ir acompanhando aí. Diz assim: princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, esse texto é um texto clássico, né? Quando alguma coisa assim mais estrondosa acontece no mundo, né? Ou alguma coisa que impacta uma determinada comunidade, muitas vezes as pessoas lembram então desse texto para afirmar então de que aquilo que aconteceu de espantoso, de impactante, de horroroso até, cumpre aquilo que a palavra de Deus fala em relação aos últimos dias, aos últimos tempos. O que a gente precisa alertar, como eu falei no início, é a questão das etapas proféticas que nós precisamos discernir, né? E você precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito dos últimos dias, né? Nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia vai falar que esses últimos dias foram inaugurados por ocasião da descida do Espírito Santo no Pentecoste. A base bíblica para isso está lá em Atos, no capítulo 2, no verso 17 e 18, quando diz: e acontecerá nos últimos dias e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro afirma que aquilo que aconteceu em Pentecoste estava sendo o cumprimento da profecia de Joel, no capítulo 2. Né? E aí, então, nós temos essa marca do início dos últimos dias com a descida do Espírito Santo. Né? E a marca daquilo que a Bíblia fala dos últimos dias é a marca do paradoxo, né? De acontecer coisas estrondosas, positivas, e coisas estrondosas, negativas. E tem muito crente que entende que os últimos dias só são marcados por tragédias, né? Tem muita gente que tem essa visão do Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse precisa ser entendido pelos crentes como uma mensagem consoladora. Mas a mídia, Hollywood, por exemplo, usa muito o Apocalipse sempre para estar trazendo medo, né, insegurança e para falar de destruição. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse ele foi escrito para trazer consolo aos irmãos
né, na certeza de que, no final de tudo, né, o plano de Deus vai prevalecer e nós vamos poder desfrutar de uma comunhão plena com Deus, com a derrota total do diabo, né? Estaremos vivendo livres da presença do pecado e nós precisamos, então, ter essa expectativa. Mas precisamos, então, entender esse conceito dos últimos dias, né? E o conceito dos últimos dias traz para nós também a certeza de que Jesus vai voltar, né? Que Jesus vai voltar. E isso também é uma outra questão que nós precisamos, como crentes, manter viva no nosso coração, né? Essa certeza de que Jesus em breve vem. Por quê? Porque nos últimos tempos nós temos visto uma interpretação, né, que é chamada interpretação preterista, né? Pretérito, né, vem de passado, e eles então querem dizer que aquilo que a Bíblia fala sobre escatologia, né, sobre Apocalipse, sobre o futuro, já aconteceu, né? Então, tem uma linha hoje de interpretação de que não acredita na volta visível de Jesus, tá? Mas se nós não tivermos essa expectativa da volta visível de Jesus, nós estamos deixando de ser ortodoxos, nós estamos deixando de ser crentes verdadeiros, né? E estaremos, então, tomados por uma heresia, né? Então, nós precisamos, para que você possa entender bem, discernir que estamos vivendo os últimos dias. Quando começou os últimos dias, ou quando começaram os últimos dias, melhor dizendo, começaram os últimos dias, né, na descida do Espírito Santo, né? Termina quando? Termina com a volta de Jesus. Então, esse período, desde a descida do Espírito Santo até a volta de Jesus, a Bíblia define esses dias como o fim dos tempos, né? Como a consumação dos séculos, usando a expressão de Jesus em Mateus, no capítulo 24. E como características, então, desse tempo, nós temos uma manifestação diabólica terrível. Apocalipse 12:12 vai falar que o diabo está com grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E também, né, uma indiferença em relação às coisas de Deus por parte da sociedade, né, e o interesse muito grande daqueles que buscam o Senhor de entender melhor sobre este assunto. Então, nós precisamos ter esta convicção. E por isso que você também está estudando com a gente. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus em breve vem. Isso precisa ser algo que nós precisamos levar em grande conta. Talvez até precisamos falar e estudar mais sobre isso, porque hoje é a mensagem mais relevante bíblica que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas, e a Bíblia define isso como o querigma, né? Como a proclamação completa. Nós precisamos avisar as pessoas que Jesus nasceu, viveu aqui nessa terra, desenvolveu um ministério maravilhoso, morreu no nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia e vai voltar, né? Nós precisamos dizer às pessoas também de que elas precisam estar preparadas, porque o impacto, né, do arrebatamento, por exemplo, vai ser algo que vai acontecer de repente. E aí nós precisamos lembrar do texto que está em Mateus 24:27, que diz: e assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Talvez algum de vocês estejam anotando,
eu quero, então, recapitular, né, a minha palavra até aqui. Primeiro, você precisa ter o conceito de que estamos vivendo os últimos dias, né? E aí algumas pessoas olham para esse conceito de últimos dias e pensam, então, se é o último, vai passar rápido. E até um dos questionamentos de algumas pessoas é: há muito tempo eu ouço que Jesus vai voltar, mas nunca isso se concretiza. É porque eles não têm o conceito correto do que significa os últimos dias. Os últimos dias começaram na descida do Espírito Santo e vai até a volta do Senhor Jesus, né? E aí nós precisamos entender que esses últimos dias têm como características duas ações antagônicas. A primeira é uma manifestação poderosa de Deus na vida daqueles que o buscam em espírito e verdade. E isso é retratado na descida do Espírito Santo, derramado sobre toda a carne. A outra é um avanço da iniquidade, da maldade e também da liderança maligna na vida de muitas pessoas. Essas são as características dos últimos dias. Nós precisamos também estar entendendo que esses últimos dias eles são divididos em etapas proféticas, né, que a Bíblia chama isso, né, de princípio das dores, né? E aí depois vem o período, então, da grande tribulação, que seria o clímax, né? E depois, então, teria, né, o desfecho da grande tribulação com o início do milênio. E nós precisamos estar Seu vídeo foi também... interrompido, seu microfone está ativado. Tá. Parou. Opa, tá aí, beleza, agora ficou bom. Estou vendo aqui que o Gerardo Jean entrou com o Vasco da Gama, mas pode ser Vasco que vai para o céu também, não tem problema não. Então, nós precisamos ter esse entendimento sobre os últimos dias, sobre as etapas proféticas, e precisamos ter essa convicção de que Jesus vai voltar, ok? Mas eu sei de que, quando falamos da volta de Jesus, nós temos alguns sentimentos que vêm à tona. O primeiro sentimento é a questão da curiosidade. Tem muita gente que tem curiosidade em relação a esse assunto. E é bom ter curiosidade em relação a esse assunto, porque isso desperta a possibilidade de você se aprofundar nele. Então, você também, aqui, esse é o propósito, você deve adquirir argumentos para compartilhar essa verdade com mais propriedade com as pessoas que estão à sua volta, fazem parte do seu convívio. Existem cerca de 150 capítulos da Bíblia que indicam, que refletem, né, que alertam sobre a volta de Jesus. Então, nós podemos ver de que é um assunto profundamente relevante na visão divina, né? Deus fala muito sobre a volta de Jesus. Imagine você, né? Existem cerca de 150 capítulos. Eu não estou falando que são 150 versículos, são 150 capítulos que falam a respeito da volta do Senhor Jesus. Então, é um assunto profundamente relevante no ponto de vista de Deus. E nós precisamos estar alertando as pessoas. E talvez você se inclui dentro, né, desse grupo. Você tem curiosidade a respeito desse assunto. Há um texto até em Daniel de que fala que nos últimos dias haverá o aumento do saber, né? Em algumas versões fala o aumento da ciência. Então, tem duas interpretações a respeito disso, que eu acho que até as duas cabem. A primeira é um avanço tecnológico absurdo, e nós temos visto isso acontecer já há alguns anos. A segunda, um interesse bem sobrenatural sobre a volta do Senhor Jesus, né? Pessoas querendo se aprofundar a respeito disso. E nós temos, né, se você usa aí o Google, o YouTube, tem várias pessoas que falam a respeito disso. Tanta gente que fala que até se tem que ter cuidado para que você não possa ficar confundido. Mas a curiosidade é um sentimento que há na vida daqueles que desejam conhecer mais a respeito da volta do Senhor Jesus, né? Também um outro sentimento é o sentimento
de preocupação. Tem muita gente que tem preocupação, porque primeiro pensa assim, será que eu estou preparado? Né? Será que ele tem que vir agora? E esse sentimento de não se sentir preparado, né, muitas vezes gera uma expectativa de querer adiar esse momento. Né? Um tempo atrás foi feito... Oi? Com licença. Jean, você levantou a mão porque você quer falar? Ou foi sem querer? Desculpa, só para não interromper o fluxo. Isso. Ele te respondeu ou não? Não. E a outra coisa é que algumas pessoas pediram para colocar em modo apresentação, talvez para a tela ficar maior. Ah, tá bom. Tá legal. Tá? Então, desculpa interromper, pastor. Qualquer coisa... Nada, sem problema. Ficou melhor agora? Para mim ainda não mudou. Eu coloquei no modo apresentação. Isso, agora foi. Isso aí. Ótimo. Então, aí eu estava falando de que um outro sentimento é o sentimento de preocupação. Né? Esse sentimento de preocupação que é gerado, primeiro, porque as pessoas não se sentem preparadas para esse momento. Né? Ou elas têm alguns outros planos e ela entende, então, de que a volta de Jesus vai atrapalhar esses outros planos. Né? Eu estava falando, então, de que houve uma pesquisa na Rádio Melodia sobre a volta de Jesus. Né? E depois, então, o resultado foi o seguinte: 80% dos crentes que estavam ouvindo a Rádio Melodia naquele momento afirmavam de que eles não desejavam que Jesus voltasse agora, porque isso atrapalharia a vida deles, porque alguns queriam casar, outros queriam ver os seus netos nascerem, pessoas estavam na expectativa de um novo emprego, queriam terminar primeiro os seus estudos. Então, tem várias pessoas que pensam, então, de que a vinda de Jesus vai causar um atropelo, mesmo essas pessoas se dizendo cristãs. E isso gera preocupação, né, nelas, nesse sentido de que tomara que Jesus não volte agora, porque senão a minha vida vai acabar sendo atrapalhada. A Bíblia fala, né, de que esse não deve ser o sentimento, porque a Bíblia chama a volta de Jesus da nossa libertação, né, que nós estamos entrando naquilo que a gente sempre sonhou, né, e sendo ainda mais sensacional, porque caracteriza a vitória sobre a morte, e isso demonstra também que muitas pessoas não passarão por esse processo traumático aí tão grande que nós sabemos que é a morte. Mas essa preocupação também é gerada por causa das tendências pecaminosas, né, que nós temos visto cada vez mais sendo aumentadas, e a Bíblia avisa sobre isso. Né? E existe até um equívoco de que algumas pessoas pensam que é Deus que incentiva o aparecimento dessas tendências pecaminosas. Não, a Bíblia alerta de que quanto mais chegar o fim dos tempos, mais as pessoas, por opção, estarão se afastando de Deus e influenciadas pelo diabo, elas vão estar se tornando cada vez mais livres para estarem pecando de formas assustadoras. Também nós podemos ver que, com o aumento da tecnologia, temos percebido que a tecnologia ela é neutra, ela pode ser usada de forma positiva, mas também tem sido usada de forma negativa. E aí, então, há desenvolvimentos políticos, tecnológicos, religiosos, militares, econômicos, que são prejudiciais, né, para a sociedade como um todo. Né? Então, isso gera preocupação. Tem gente que fala assim, puxa, quanto mais for chegando os últimos dias, mas eu vou ter que experimentar notícias difíceis, né? Será que eu estou preparado para isso? Né? Como é que os meus familiares também estarão sobrevivendo a isso tudo? Se é que eles vão sobreviver? Né? E ainda, a Bíblia fala de que haverá sinais sobrenaturais no céu. Né?
esse texto de Lucas 21:11, né, fala sobre até mesmo essa questão da pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Nos antigos manuscritos, a palavra epidemia também aparecia em Mateus no capítulo 24, né? Mas nas versões mais modernas, a palavra epidemia não aparece em Mateus no capítulo 24. Ela aparece em Lucas no capítulo 21, no verso 11, quando diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. É Lucas 21:11. Então, uma das marcas de que nós estamos vivendo os últimos dias são os acontecimentos relatados aqui em Lucas 21:11. Mas tem uma coisa aqui que a gente precisa alertar, né? Essa expressão aqui, ó, em vários lugares, né? Essa expressão em vários lugares, no original significa de forma simultânea, né? Então, há uma projeção que vai aumentando, né, os acontecimentos. E aí eu preciso, e isso já está comprovado, ter um aumento do número de terremotos. Isso já acontece já há algum tempo, né? Também pelo aumento da tecnologia, é lógico, mas até as pessoas que aceitam esse argumento entendem de que há um número maior de terremotos acontecendo na Terra, né? E aí a gente precisa entender também de que quanto mais esses terremotos acontecerem de forma simultânea em vários lugares ao mesmo tempo, isso vai se tornando cada vez mais sinais para nós de que esse grande dia está acontecendo, né? Eu sei que já aconteceram, então, epidemias, mas a epidemia, né, ou a pandemia, melhor dizendo, é um sinal da volta de Jesus, porque ela acontece, né, o nome já diz pan, em todo lugar, né, em todo mundo, né, simultaneamente. Então, ela acaba sendo um sinal. Então, a gente pode entender de que o coronavírus é um sinal da volta de Jesus, mas a gente precisa, então, colocar esse sinal no lugar certo, né? Nessa etapa profética chamada princípio das dores, acontece epidemias, né? E nós sabemos que algumas já aconteceram, né? Há 100 anos atrás aconteceu uma epidemia, agora está acontecendo outra, e aí, então, conforme essa proximidade da volta de Jesus estiver para acontecer, nós teremos maior números, então, de epidemias, de terremotos, né? Fomes em vários lugares simultaneamente nós temos visto acontecer, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E a Bíblia vai falar de que isso vai causar um impacto tão grande, né? E nós ainda não vimos necessariamente isso acontecer, pelo menos de uma forma divulgada pela imprensa, né? Esse texto aqui traz muito impacto para mim, quando diz que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. É interessante, né, de que a palavra homens aqui, ela não deve ser entendida como ser humano de uma forma geral, né? A palavra homem aqui, no grego, é andróis, né? Que é varão, né? Para dizer, então, até dentro daquele conceito, né, de que o homem macho, ele deve se manter firme, né? A Bíblia está falando de que as coisas seriam tão impactantes que até aqueles que se declaram machões, né, estariam desmaiando de terror, né, pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, né? É uma forma poética de dizer de que acontecerá coisas tão difíceis que até mesmo aqueles que se declaram, né, fortes, inabaláveis, eles não vão aguentar a pressão desse momento, desse instante, né? E eu, então, preciso
está alertando as pessoas a respeito dessas verdades e ter um posicionamento, né? Um equilíbrio entre a expectativa, entre a preocupação e entre a curiosidade. De saber, então, de que é um assunto relevante e que eu preciso estar, então, envolvido nisso, no sentido de conhecer e poder compartilhar com equilíbrio essa verdade. Eu preciso ressaltar, dentro da expectativa da volta de Jesus, de que essa volta de Jesus ela tem algumas características, né? E aí eu preciso também separar essa volta de Jesus em dois momentos, né? O momento do arrebatamento, que tem muito a falar comigo e contigo, que somos crentes em Cristo Jesus, né? E aquele outro momento, após a grande tribulação, que a Bíblia fala que todo olho verá, né? E nós precisamos ter, então, isso em mente, de que o arrebatamento, por exemplo, ele vai ser imprevisível, no sentido assim de que você não sabe exatamente o momento em que ele vai acontecer, né? Nós sabemos, então, que o arrebatamento está para acontecer por causa dos sinais proféticos, mas nós não sabemos a hora exata em que ele vai acontecer, né? Porque a Bíblia vai dizer a respeito daquele dia e hora, né? Nós não sabemos, né? Aí isso traz o aspecto da imprevisibilidade do momento do arrebatamento, né? Também vai acontecer de forma repentina, né? No texto de Mateus 24, 27, nós vimos aqui de que o fenômeno, então, para ser comparado, é de um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e a Bíblia vai dizer que assim há de ser a volta do Filho do Homem. Lá em 1 Tessalonicenses vai dizer, e 1 Coríntios no capítulo 15 também, de que é no abrir e fechar de olhos. Então, todos esses textos falam do momento do arrebatamento, né? Para ressaltar a imprevisibilidade do momento e também que vai acontecer de uma forma repentina. Talvez você não saiba, mas o movimento mais rápido do corpo humano é o abrir e fechar de olhos, né? Ele é tão rápido que a gente faz isso várias vezes no dia e nós nem percebemos, né? E a Bíblia, então, vai dizer de que o arrebatamento ele tem essa característica de ser imprevisível, de ser, então, repentino, né? E de ser também visível. Visível para quem? Né? Visível para todo mundo? Então, existe um questionamento a respeito disso. Mas visível, pelo menos, para você que vai ser arrebatado, né? Porque você vai ver um sinal no céu, né? E você, então, vai saber que está acontecendo exatamente naquele momento. Mas haverá um estudo específico sobre o arrebatamento. Estou querendo dizer, então, que a gente precisa estar na expectativa da volta de Jesus, né? Principalmente nessa questão do arrebatamento, por ele ser imprevisível, por ele acontecer de forma repentina, né? E nós precisamos estar, então, preparados para esse momento. Eu vou aqui ressaltar, se você estiver anotando, esse texto é importante aqui, né? Quando diz que, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E um pouco mais à frente, nós vamos estar estudando sobre essas especulações de que algumas pessoas têm feito no transcorrer dos anos sobre o momento da volta de Jesus. E um dos argumentos, né, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mais a fundo, fala que o texto diz que é a respeito daquele dia e hora, né, mas que não fala necessariamente a respeito do ano. E por isso que tem muita gente, então, de que tenta aí discernir
qual seria o ano da volta de Jesus. Fala de hora, né? Então não fala a respeito de mês e nem fala a respeito de ano, né? E a gente, então, precisa estudar isso daí, vamos estudar um pouquinho à frente a respeito. Mas precisamos entender sobre esse aspecto da imprevisibilidade do momento do arrebatamento. Miliane, alguém está querendo saber alguma coisa específica? Fez algum tipo de pergunta? Não, até o momento está todo mundo comportadinho. Aliás, eu queria dizer que turma maravilhosa, gente. Né? O pessoal Que concentrado. Pastor, eu só queria pedir para aqueles que não viram ali a mensagem que eu mandei no chat, que seria interessante todo mundo colocar seu nome e sobrenome para a gente poder aferir quantas pessoas de fato participaram. Nesse momento a gente tem 53 participantes, mas alguns são famílias, né? Então, para a gente poder ver o alcance. Tá? Mas por enquanto todo mundo quietinho. Ok. Então, mas eu quero até abrir a possibilidade, se você tiver alguma pergunta, né, e quiser então manifestar algum tipo de pensamento, você pode falar agora, não vai se calar para sempre. Então, vamos lá, gente. Estou aberta a olhar o chat, então vamos fazer as perguntas agora na sequência dos próximos eventos aí. Alguma pergunta? Não, o pessoal está bebendo da fonte, pastor. Vai lá. Então tá bom. Então, nós precisamos estar entendendo, né, versículo, quando fala, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você precisa entender que esse versículo fala do arrebatamento. Okay? Fala desse momento, então, que é importantíssimo para nós, né, porque nós, como crentes, estamos vivendo esse momento da expectativa do arrebatamento, ok? O arrebatamento. Apareceu aqui o nosso amigo Robson. Então, você precisa entender isso, né? E aí, você também precisa diferenciar. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Depois você vai ver no verso 30, né? No verso 30, e vou aproveitar e ler até o verso 29, que diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ao verso 30 diz, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, você vai ver aqui que aqui está falando de dois aspectos da volta de Jesus. O verso 27 fala do arrebatamento, né? Pastor, e o verso... tem uma pergunta, desculpa, do Carlinhos aqui. Você vai responder agora ou quer terminar essa fala? Só quero terminar essa fala rapidinho. Tá. E o verso, então, 30 vai falar, então, né, daquele momento, então, da volta de Jesus até a Terra, né, com os santos após o período da grande tribulação. Então, eu preciso entender esses dois momentos. O verso 27 fala de um momento e o verso 30 fala de um outro momento, o verso 30 e o verso 31. O verso 27 fala do arrebatamento. O verso 30 e o verso 31 já fala daquele momento, então, após a grande tribulação, que nós que fomos arrebatados estaremos voltando com Jesus para, logo após, iniciarmos o milênio aqui na Terra, ok? Você precisa discernir, então, esses momentos aí. Por isso que é interessante de você ler Mateus capítulo 24, para você entender as etapas proféticas direitinho, de acordo com aquilo que aparece aí nesse texto. Sim, Miliane, pode fazer a pergunta do Carlinhos. Pastor, já ouvi uma pregação sobre esse texto que dizia que ele se referia também à perseguição da igreja e à destruição de Israel, templo, etc., que já passaram. Está correto? Isso. Muito boa pergunta do Carlinhos. Para responder essa pergunta, nós precisamos ir em Mateus no capítulo 24, no verso 3. No verso 3, né?
diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Para entender bem isso, nós precisamos olhar o contexto. E o contexto é também aquilo que vem antes. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 1 e 2, Jesus diz assim, o texto diz assim, melhor dizendo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso causou um impacto tão grande nos discípulos, porque o templo, no conceito judaico, é o lugar da presença de Deus. E aí, então, eles entendiam de que o templo e a cidade de Jerusalém eram indestrutíveis. E aí, então, quando Jesus fala de que o templo seria novamente destruído, né, eles chegaram à conclusão de que isso, então, seria o final do mundo. E eles, então, no particular, eles perguntam a Jesus, porque na concepção judaica, se o templo não mais existisse, se a cidade de Jerusalém fosse invadida, na concepção deles isso significava o fim do mundo. E eles, então, no verso 3, levantam para Jesus algumas perguntas. Ele pergunta: quando sucederão estas coisas? Quando ele fala quando sucederão essas coisas, eles estão falando sobre a destruição do templo e a invasão de Jerusalém, né? Aí depois eles fazem um acréscimo, quando dizem: e que sinal haverá da sua vinda? Aí isso já é uma outra questão. E da consumação do século é uma outra questão. Então, Mateus, no capítulo 24, responde 3 questões. A destruição do templo, né, junto com a invasão de Jerusalém, né, os sinais da vinda de Jesus e a consumação dos séculos. E eu preciso, então, encontrar essas respostas em todo o capítulo 24. Né? Aí no capítulo 24, né, eu tenho, Jesus começa respondendo, então, por alguma razão, do verso 4 até o verso 14, os sinais da vinda. Os sinais da vinda. No verso 16, né, e 17, 19, 20, né, ele começa a responder sobre a questão que envolve a destruição do templo e a invasão de Jerusalém. Olha só as expressões que ele usa aqui, quando ele diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volta atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Se nós olharmos para esse texto aqui, para esses textos aqui, de 16, por exemplo, a 20, nós vamos entender de que isso não tem muito a ver conosco hoje, né? O que eu tenho que me preocupar, né, na questão de não estar, se estivermos na Judéia, por exemplo, fugir para os montes. Nós estamos em Seropédica. Então, esse texto não tem uma aplicação prática para mim nem para você. A outra coisa, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. O eirado era tipo um terraço, e as casas, então, naquela época, era feita numa disposição de que um terraço era agarrado num outro terraço, né? E isso, então, na hora de uma invasão, servia como uma rota de fuga. Então, Jesus está falando especificamente aqui, nesse momento, para os judeus, para que eles encontrassem uma rota de fuga na hora em que Jerusalém estivesse sendo invadida, né? Aí vai falar também outra coisa: quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, não tem nada a ver comigo nem com vocês, né?
ai das que estiverem grávidas e daqui as amamentam naqueles dias. Aí tem algumas pessoas até de que retratam esse texto aqui em relação ao arrebatamento, né? Porque a mãe com o filho, a filha na barriga, o filho vai, a barriga fica murcha, né? Mas o texto está dizendo exatamente aqui de que as pessoas grávidas, elas ficam com um problema de deficiência física no que diz respeito a correr, a fugir, né? E por último, aqui vai falar: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que isso? Porque no sábado, as grandes cidades daquela época, né, judaicas, elas ficavam com os portões fechados. E isso, então, geraria uma grande confusão para aquelas pessoas que quisessem estar fugindo de uma situação. No inverno, da mesma forma, né? Então, Jesus aqui, ele responde a respeito, né, dos sinais da vinda, né, que nós falamos aí, dos terremotos, das guerras, dos rumores de guerra, da iniquidade aumentando. Ele responde também sobre a questão da destruição do templo, da invasão de Israel, e ele responde também sobre a consumação dos séculos, né? Quando ele, aqui a partir do verso 29, ele vai dizer: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nós temos a certeza de que nem tudo desse capítulo aconteceu, porque o sol ainda não se escureceu nesse nível que fala, né? As estrelas não caíram do firmamento, os poderes do céu nesse nível ainda não foram abalados e não apareceu ainda o sinal do Filho do Homem. Então, eu tenho que entender que Mateus, no capítulo 24, ele responde a pelo menos 3 questões. E eu preciso, então, com discernimento, encontrar as respostas em todo o capítulo. A primeira questão realmente já aconteceu, que foi a destruição do templo e a invasão de Jerusalém, né? Estamos vivendo a segunda etapa, de que são os sinais da vinda de Jesus. Ainda vai acontecer a grande tribulação e ainda vai acontecer a consumação dos séculos. Quando o Carlinhos ouviu essa pregação, ele estava diante de um pregador preterista, que entende de que os eventos escatológicos, todos eles já aconteceram. Fala, Miriam. É porque o chat agora ficou quente aqui, então vamos lá. O que seria o milênio aqui na Terra? Isso aí. Então, o milênio a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. É a Tamires querendo antecipar o processo. O milênio a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, porque senão a gente vai embolar os assuntos. Hoje nós só estamos assim dando um panorama geral para colocar, né, sede aí no coração das pessoas. Água na boca da gente. Água na boca, isso aí. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas eu posso adiantar para ela. Vai ser um período de 1000 anos que a Bíblia fala, que tem gente que entende que é literal, né? Onde vai ter a capital em Jerusalém, Jesus reinando lá, né? E nesse tempo, então, tendo a possibilidade das pessoas terem uma conversa pessoal com Jesus, né? O diabo preso até o final desse período aí, depois ele vai ser solto, mas a gente vai estudar esse tempo aí de milênio com uma lição específica só para isso. Bom, ai, nossa. E a gente já está ficando com ansiedade, pastor. Sandra perguntou, eu acho que você acabou de falar, sobre o versículo 32 de Mateus 24 e pediu para você explicar e perguntar se ainda falta alguma profecia se cumprir. Sim. Tá certo. Então, em relação às profecias também, nós vamos estudar especificamente sobre elas, né? Mas eu posso adiantar que falta, por exemplo, o evangelho ser pregado no mundo inteiro, né? Isso ainda falta. Falta também ainda o aparecimento do anticristo, que nós vamos também estudar numa lição específica, a marca da besta, né? Nós precisamos entender de que essas coisas, apostasia em larga escala. Então, nós temos um texto lá, 1 Tessalonicenses,
2 Tessalonicenses, que vai apontar de que precisa aparecer aquilo que a Bíblia chama de homem iníquo, né, que é o anticristo. Precisa-se ter a apostasia, né, em larga escala no mundo. E a apostasia, e nós vamos ver isso de uma forma mais profunda, não é apenas as pessoas não quererem acordar 10 horas para participar da escola bíblica dominical. É as pessoas negarem a fé, de chegarem à conclusão de que foram enganadas e de que não querem mais saber de Deus e se tornam opositoras de Deus, né? É uma conversão ao contrário, né? E a Bíblia vai dizer que isso vai acontecer em larga escala. Talvez nós estejamos vivendo a primeira etapa desse acontecimento, onde muita gente quer se tornar desigrejado, essa coisa toda, mas que é ainda o início daquilo que nós entendemos que é o movimento da apostasia, né? E o mistério da iniquidade. Então, segundo o posicionamento bíblico, ainda faltam algumas profecias para a volta de Jesus, mas não necessariamente existe mais nada para acontecer para que o arrebatamento possa ocorrer, ok? Precisamos fazer essa distinção entre o arrebatamento e esse outro momento da volta de Jesus em que todo olho verá e que haverá o julgamento do grande trono branco, que nós também teremos uma aula específica sobre isso. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas nós precisamos estar nos preparando para o evento do arrebatamento, né? Nós precisamos bater isso na tecla. O próximo evento grandioso que vai acontecer e que vai afetar de uma forma direta, principalmente os cristãos, é o arrebatamento. E nós precisamos estar nos preparando para isso. Okay? Pastor, bom, eu acho que agora você respondeu a pergunta da Ivete sobre se arrebatamento e segunda vinda são duas coisas diferentes, né? Você acabou de deixar claro aí. Tem uma pergunta sobre... antes da pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que você acabou de colocar do Evangelho ser pregado em toda a terra, porque eu queria saber qual é a sua posição em relação a isso. Você acha que o Evangelho hoje, a gente tem que pensar que linearmente todo o planeta ao mesmo tempo vai receber o Evangelho, ou se a gente pensar que na perspectiva de Deus, de que atemporal, que isso já vem acontecendo ao longo de todos esses séculos, desde que Jesus ascendeu aos céus, e de que todas as terras que tiveram oportunidade de, em algum momento, receber o Evangelho, já estão, entre aspas, sendo contabilizadas nesse cenário? Isso, então. Muito boa pergunta, né? Porque a Bíblia fala, né, que será pregado, né, esse Evangelho em todo o mundo para testemunho das nações. E aí, Miliane, eu preciso prestar atenção na palavra nações. A palavra nações ali é etnia, que significa grupos, não significa necessariamente países, né? Grupos étnicos. Então, nesse aspecto, existe ainda alguns grupos étnicos, por exemplo, na Amazonas, que eles não foram alcançados, né? E também em outras partes do mundo, né? Então, dentro dessa concepção de que será para um testemunho às nações, às etnias, aos grupos específicos, então parece-me de que todas as pessoas que estão em etnias distantes precisarão receber esse testemunho, né? Porque o pessoal fala de que nós temos a internet, né? E que a internet chega em muitos lugares, e chega mesmo, né? Mas nós temos ainda alguns lugares que realmente são inalcançáveis ainda e que a internet não chega, né? Então, por causa desse conceito da palavra no original, etnia, né? E para nações, que é traduzido, porque quando é traduzido nações, a gente entende, então, países, né? Mas o texto é muito mais específico do que isso. Então, eu sei de que o Evangelho foi, né, e a Bíblia fala isso, pregado no mundo conhecido, né, dos apóstolos, por exemplo, né? Mas não atende à exegese da palavra nações,
pelo menos na minha interpretação. A palavra nações ela é muito mais específica. Aqui em Seropédica, por exemplo, tem várias etnias, grupos, né, que nós precisamos pregar o evangelho. Eles não são inalcançáveis, mas nós temos uma ideia de vários grupos. E aí tem os índios, por exemplo, né? Aí teria os ciganos, quilombolas, só para nós termos uma ideia daquilo que a Bíblia chama de nações, né? E nós entendemos, então, como países. Mas na Bíblia, no original, significa esses grupos étnicos que precisam ser alcançados. Nesse sentido, eu entendo de que essa profecia ainda falta se cumprir. Por isso do movimento missológico aí, que tenta, então, levar o evangelho todo para todas as pessoas. Bom, obrigada, pastor. Temos ainda uma pergunta aqui, é daquelas. Meu pai está perguntando onde ficam as almas das pessoas que já morreram enquanto o arrebatamento não acontece. É a pergunta aí, da Lorenza. Isso aí, Lorenza. Olha só, tem uma coisa chamada dia individual e escatologia geral. Quando nós estudamos a escatologia geral, nós tratamos desses assuntos que nós estamos vendo aqui, sobre os sinais da volta de Jesus, arrebatamento, grande tribulação, besta, marca da besta, milênio, estado eterno, julgamento do grande trono branco, né? Então, esses são os assuntos da escatologia geral, né? A escatologia individual fala da morte, né, do estado da morte. E aí, existem dois tipos de pensamento. O pensamento do estado, que é chamado estado intermediário. O que é estado intermediário? A gente depois também pode fazer uma lição específica sobre isso. É de que as pessoas estão já conscientes que morreram, né, e o texto base para isso é a parábola do rico e do Lázaro, né, que estavam conscientes que haviam morrido, estavam separados, um estava num lugar onde gozava da presença de Deus, o outro gozava da presença do diabo, e a Bíblia fala que é um abismo, né, e de que não há possibilidade de quem está aqui ir para lá, e nem de trocar de lugar, quem está num lugar bom, ir para o lugar ruim, que acaba até com o argumento purgatório, né. E também Apocalipse, quando fala do quinto selo, que vai dizer que as almas que foram decapitadas, elas têm consciência e elas também clamam a Deus para que houvesse justiça, né? Então, esse é um pensamento de que quem morre em Cristo Jesus está consciente, não pode voltar aqui, nem as pessoas estão aqui até ele, né? E de que estão já gozando da presença do Senhor, né? Por outro lado, as pessoas que morrem sem Jesus, eles também estão conscientes, que estão num lugar ruim, né? E de que estão, tanto um como o outro, esperam a ressurreição do corpo, né? Por quê? Porque só poderão entrar numa plenitude de relacionamento daquilo que merecem, né? Daquilo que eles decidiram enquanto estavam aqui vivos, depois que receberem esse corpo, né, que para os crentes é glorificado e para os não crentes é um corpo preparado para suportar o inferno, né? E aí, então, essa teoria é a teoria de você estar morto e consciente. E tem a teoria do sono da alma, que vai dizer que as pessoas que morrem agora estão dormindo, esperando, então, os crentes no momento do arrebatamento, né? E os não crentes esperando o julgamento do grande trono branco, para que eles possam ser despertados e aí, então, poderem entrar naquilo que a Bíblia chama de estado eterno, né? Então, tem dois posicionamentos em relação a isso, né? A existência consciente depois da morte e o sono da alma, né? Dentro dos congregacionais, por exemplo, batistas, presbiterianos, a maioria pensa sobre a existência consciente, né? De que as pessoas que morrem em Cristo Jesus estão conscientes que morreram, já gozam da presença do Senhor, até porque Jesus disse lá para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso,
né? Então isso também seria um dos textos prova para isso, né? E quem defende o sono da alma, a Igreja Adventista defende o sono da alma, o Testemunho de Jeová defende o sono da alma, e tem alguns crentes também que talvez não pensaram muito sobre esse assunto, também entende de que quem morre está dormindo, né? Porque a Bíblia compara a morte com um sono, né? Mas quando compara, é para dizer, então, de que para Deus, né, a morte é tão insignificante de que ele tem o poder de despertar, né? E não é esse quadro tão difícil que nós muitas vezes temos ideia como seres humanos, né? Então, tem esses dois tipos de posicionamento. Eu sou adepto da existência consciente das pessoas que morrem, por causa do texto, né, de Lucas, na parábola do rico e Lázaro, por causa de Apocalipse, no capítulo 6, né, e por causa também da palavra de Jesus ao ladrão na cruz, quando diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a palavra paraíso ali é para dizer, então, um lugar para desfrutar de descanso, de visualizar coisas lindas, né? Sem nenhum tipo de preocupação. Então, esses textos, então, da parábola do rico e Lázaro, né? E eu quero até separar aqui o texto para que você possa ter a possibilidade de ler, né? É Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 31, né? E também Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, né? E o texto que Jesus fala lá na crucificação, né? Lucas, no capítulo 23, no verso 42 e 43, quando Jesus diz, acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, eu sou adepto da existência consciente, né? Quem é adepto do sono da alma vai para aqueles textos de Marcos, no capítulo 5, da ressurreição da menina, que Jesus vai dizer que ela não está morta, mas dorme, e do texto também de Paulo, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que fala que no momento do arrebatamento, nós que estivermos vivos na hora do arrebatamento, de forma nenhuma precederemos os que dormem. Paulo está usando uma linguagem romântica ali, no sentido de que quando nós olhamos uma pessoa crente morta, nós entendemos que ela está em paz, né? E Paulo, então, compara metaforicamente a morte como um sono ali. Pastor, para fechar, eu acho que essa é rapidinho. A Tamires, ela só quis sistematizar. Ela perguntou: a ordem dos eventos seria esta? 1, queda do templo e invasão de Jerusalém, já ocorreu. 2, sinais da vinda de Jesus, o hoje. 3, o arrebatamento. 4, a grande tribulação. E 5, segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, ela tem 2 etapas, né? Então, nós temos que definir a segunda vinda de Jesus como arrebatamento e depois também como a segunda etapa após a grande tribulação, para não ficar parecendo que Jesus vai vir 3 vezes, né? Vai vir no arrebatamento e depois vai vir também nesse outro momento. Mas, didaticamente, ela está com nota 10. Tá? Isso aí. Então tá, pastor, vai lá, que a gente está falando a beça, né? Daqui a pouco a gente não deixa você terminar a aula. Não. Então, eu já estou terminando aqui hoje, né? Porque já são mais ou menos 11h15. Então, eu vou dar mais uns 5 minutinhos e a gente pode fazer aqui as considerações finais, né? Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: nós precisamos estudar a volta de Jesus, né? E quero incentivar a você a falar com mais pessoas aí para domingo que vem, nós termos aí mais gente envolvida nisso, né? E por que nós temos que estudar? Porque, estudando a volta de Jesus, nós temos a certeza da vitória do Cordeiro, né? As profecias escatológicas se cumprindo diante dos nossos olhos,
nos encoraja, então, a desenvolver certeza que a igreja será vitoriosa nesse período mais dramático de toda a história humana, né? Porque a Bíblia fala assim, em Lucas 21, 28, ó, quando começares a acontecer essas coisas, reanimai-vos, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. Então, eu não posso ter uma ideia de que a volta de Jesus vai estragar os meus planos, de que vai ser uma coisa assim, que vai me pegar de surpresa. A Bíblia fala de que esse momento deve ser esperado, porque vai ser um momento assim tão impactante na nossa vida, e a Bíblia chama isso de redenção. Nós vamos estar vivendo um novo nível sem ter que se preocupar com tantos problemas que a vida nos impõe, né? Também, estudar a volta de Jesus nos dá confiança na soberania de Deus, né? De que Deus está totalmente no controle da crise escatológica e podemos viver em paz. E ao invés de tomar decisões baseadas no medo, no pavor, né, nós temos a convicção de que Deus está no controle da nossa vida. Eu gosto muito do texto de Isaías 46:11, que diz, Deus falando, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa percepção da volta de Jesus, né? E estarmos nos preparando, então, para ela. Ressaltando de que a nossa expectativa como crentes, o próximo grande evento que vai acontecer para nós é o arrebatamento. E nós precisamos estar, então, com óleo nas nossas lâmpadas para estarmos preparados para isso, ok? Na semana que vem, então, nós vamos passar, né, a estudar a questão da vinda de Jesus e as etapas proféticas. E aí, então, nós vamos trabalhar mais essa questão do princípio das dores, né, também a questão do arrebatamento, grande tribulação, né, a batalha do Armagedon, e vamos falar um pouquinho do milênio estado eterno, ok? De uma forma geral, mas vai dar para você ter uma ideia didática do que está para acontecer, e teremos lições específicas para cada uma dessas etapas, e eu creio que vai ser um momento bastante interessante. Se alguns de vocês quiserem esses slides, eu posso passar, né, para o e-mail, por exemplo, da Miliane, ou para o seu próprio e-mail pessoal, né, e eu posso ir passando para vocês. Eu tenho preparado uma apostila, né, que seria até a apostila que nós estaríamos estudando de forma presencial, mas eu posso passar os slides para quem tiver interesse, de graça. Pastor, só lembrando que essa aula está sendo gravada, o vídeo vai ser disponibilizado no canal do YouTube da igreja, né, para as pessoas também poderem repassar e rever, né? E eu queria só pedir que as pessoas não deixassem de escrever ali no chat seu nome, por favor, nome e sobrenome, para a gente poder aferir a frequência dessa iniciativa, ver se nós estamos, né? Vimos que atendemos bastante ao nosso objetivo. Isso aí. Então, eu estou terminando, então, a minha participação e quero, então, dizer a vocês de que eu estou também aberto para conversar com vocês no privado, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né? E dizer a você, então, que tem alguns assuntos que envolvem a segunda vinda que, claro, eles estão relacionados ao futuro. E aí, algumas coisas, eu posso passar para você uma interpretação, né? E aí, a gente vai discutir as interpretações. Vai ter um momento também que nós vamos conversar sobre as especulações, né? As visões que as pessoas têm sobre, por exemplo, tem uma coisa chamada Agenda 23, né? Que fala sobre a questão da marca da besta, né? Há também a questão dos senhores do mundo, Illuminati, que são assuntos que acabam se mesclando com a questão da escatologia. A gente também vai poder conversar sobre isso também de uma forma equilibrada, é claro. Mas eu quero separar nesse estudo o que é especulação e o que é fato,
ok? O que é especulação, o que é fato. E eu quero, então, enfatizar para você o que é fato, porque isso vai dar para você a possibilidade de compartilhar com segurança a respeito desse importante assunto. Que, volto a dizer, tão importante que tem 150 capítulos na Bíblia que falam a respeito deste assunto. Eu creio que a gente vai ter aí um tempo aí muito legal aí para desenvolver argumentos e também firmar a nossa fé nesses assuntos que estão diretamente relacionados com a volta do Senhor Jesus. Miliane, é com você então. Antes de passar para a Miliane, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pela vida das minhas ovelhas, meus irmãos, minhas irmãs, pelo interesse que eles têm, ó Deus, de estudar a tua palavra. Quero pedir ao Senhor de que esse tempo seja um tempo de crescimento espiritual e eles possam, Deus amado, crescer muito. Abençoa a Sandra, obrigado pelo esforço que ela está tendo de ter uma escola dominical dinâmica, mesmo nesse tempo difícil. Obrigado também pela vida da Miliane, tão ocupada com tantas coisas, mas tem separado, ó Deus, tempo para fazer algo com excelência. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar um restante de domingo muito abençoado e que possamos logo mais à noite, juntos, na live, glorificar e exaltar o teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Sandrinha, está com a palavra. Oi, irmãos. Nossa, mas que momentos maravilhosos. Passou muito rápido. Olhei aqui, ó, pensei que estava ainda no meio, já terminamos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esperamos aqui você no próximo domingo. Seja pontual. Às 10 horas já estaremos dando início, porque a cada domingo tenho certeza que as perguntas surgirão, né? Para dar tempo aí para interagirmos com as perguntas. Deus abençoe a sua vida. Né? Passar para a Miliane, se ela tem alguma consideração. Deus abençoe a vida também da Miliane. Que Deus nos capacite, nos dê sabedoria nesse período para que a igreja chegue à sua casa. Deus o abençoe e fortaleça a sua semana. À noite estaremos juntos na live, abençoada também, para terminarmos esse domingo com o Senhor Jesus falando aos nossos corações. Um grande abraço, irmãos. Tenha uma semana abençoada. Um abraço muito carinhoso. Miliane. Eu só quero agradecer os irmãos, porque a maneira como foi, né? Todo mundo se posicionou, ajudou muito, fluiu muito bem. Muito obrigada, gente. E que no próximo domingo a gente consiga fazer isso com o dobro de pessoas. Eu só peço que ninguém saia sem colocar o nome no chat, tá? Porque eu quero realmente ter uma filtração aí para ver quantas pessoas nós alcançamos nessa manhã. A nossa expectativa é alcançar toda a nossa igreja. E agora eu vou interromper então a gravação para a gente poder fechar. Pastor, muitos elogios aqui à sua aula, que realmente foi espetacular. Muito obrigada. Valeu, estamos juntos aí nessa peleja aí. Deus abençoe a todos. Amém. Então, vou encerrar a nossa sala e a paz do Senhor. Nos vemos à noite. Não esqueçam de colocar, por favor, o seu nome no chat, tá? Obrigada, pessoal. Tchau. Se vocês quiserem abrir para dar um tchauzinho, abre a câmera para a gente se ver rapidamente, que agora pode, já não vai interferir. Márcio, Débora, Vanilda, Lorenza, Jean, que olha, a família inteira na sala, muito bem, Jean. Diácono Carlos Domingos, Tamires, Jéssica, irmã Dulceia, a Núbia, com a lindeza lá, Carlinhos, agora é Carlinhos, Ivete, a nossa convidada internacional, irmã da Maribel, que mora no Texas. Fiquei sabendo de tudo isso hoje, mas eu já me apropriei da informação. Lohane, Rose Brasil, quem que eu ainda não consegui identificar. Vou fazer uma foto aí para a Sandra poder colocar lá nos informes da...
Isso para colocar também na página da igreja. Estou vendo aqui Isso, eu vou soltar o cabelo, né? Porque ninguém merece. Aí a gente já começa a fazer aquelas arrumações todas. Isso está sendo gravado e eu estou soltando o cabelo agora. Elisângela. Que legal. Tamires, Débora. Que legal. Cadê? A Aurinha estava ali agora. Olha, Pedrinho e Cristina, Vilma. Vamos lá, vamos fazer uma foto bem bonita aí de todo mundo. Temos 2 páginas, então fique consciente disso aí, porque eu não sei em que página você está. Olha o X. Robson. Olha, Elisângela, a família inteira ali. Nossa. Segunda página agora. Na minha segunda página está a Andréia, está a Lorenzo Oliveira. Tá a Luísa, que não abriu a câmera. Abre aí, Luísa. Jordana disse que a câmera dela deu ruim. Lorenzo está com a família inteira. Débora Nascimento. Maria José. Então, vamos lá, em segunda câmera. E é isso, gente. Um prazer contar com vocês. Que Deus nos abençoe aí nessa tarefa, né? Vou encerrar, então, a nossa aula. Você vai no mercado? Bom domingo para nós. Aguardamos todos à noite. Amém. Vou parar de gravar e vou encerrar. Tchau, pessoal. Tchau, queridos. Tchau, gente. Paz.